Não faz muito tempo que um meteoro imenso foi avistado em plena luz do dia no Ceará. Durante o ocorrido, um asteroide de várias toneladas simplesmente explodiu perto da costa do Nordeste, proporcionando um fenômeno incrível que foi visível até do espaço. Agora, mais um meteoro resolveu aparecer em céus nordestinos, mas agora durante a noite. Alguns eventos do tipo podem gerar explosões comparáveis até de bombas atômicas de tão poderosas que são. Felizmente, a maioria dos meteoros ocorrem em altitudes muito grandes e não causam transtornos para quem está na superfície. No vídeo de hoje vamos ver e entender exatamente o que aconteceu no Nordeste. Antes de tudo, eu quero propor uma experiência a você. Escolha uma noite qualquer em que o céu esteja bastante escuro e limpo. Passe um tempo observando. Se você tiver paciência, há grandes chances de ver o meteoro cruzar discretamente o céu. E mesmo os mais fracos não deixam de ser fascinantes. Estatísticas indicam que 100 toneladas de poeira e fragmentos espaciais atingem nossa atmosfera todos os dias. E embora a maior parte seja minúscula, o impacto visual pode ser memorável. No entanto, nem sempre foi assim. No passado remoto, durante o chamado Grande Bombardeio Tardio, há mais de 3,8 bilhões de anos, a Terra e os demais planetas eram constantemente atingidos por asteroides e cometas, em uma frequência simplesmente impressionante. Esse período foi fundamental para moldar a superfície dos planetas, e possivelmente para trazer parte da água que conhecemos hoje aqui na Terra. Atualmente essa população de asteroides é bem menor e toda a atividade ficou bem mais tranquila, mas ainda assim há alguns fragmentos vagando por aí que podem atingir a nossa atmosfera, e dependendo do tamanho podemos gerar algo chamado de superbólido, uma bola de fogo simplesmente imensa que pode transformar a noite em dia. Na maioria dos casos, os fragmentos espaciais que entram na atmosfera nunca chegam ao solo. Eles são totalmente destruídos no processo, que torna os meteoritos verdadeiras raridades. Isso acontece porque a compressão do ar gera temperaturas tão elevadas que qualquer meteoroide de pequenas dimensões acaba se vaporizando rapidamente. Sem essa barreira natural de gases, a Terra teria uma paisagem muito semelhante à da Lua, repleta de crateras de impacto. Assim, o clarão que vemos ao cruzar o céu não vem exatamente da rocha, mas da interação entre o objeto e a atmosfera terrestre. Cada camada gasosa, ao ser ionizada, libera cores diferentes, de modo que o tom do fenômeno depende mais da velocidade e da altitude da passagem do que da composição do próprio fragmento. Durante essa travessia, a chance de destruição completa é altíssima, mas alguns objetos resistem e podem se fragmentar de forma explosiva, dependendo de fatores como tamanho, densidade e trajetória. A velocidade é outro aspecto impressionante. Um meteoro pode percorrer dezenas ou até centenas de quilômetros em poucos segundos, viajando algo entre 60 mil e 200 mil quilômetros por hora, o que equivale a cerca de 50 a 200 vezes a velocidade do som. Diante disso, não é surpresa que esses eventos possam gerar espetáculos luminosos marcantes, como registrado recentemente sobre o céu do Nordeste do Brasil, que deixou milhares de espectadores simplesmente fascinados. Entre os diferentes tipos de meteoros, alguns chamam a atenção por um detalhe especial. Em vez de apenas riscar o céu em silêncio, eles terminam sua trajetória com uma súbita explosão luminosa. Esses são chamados meteoros explosivos ou fireballs, e o brilho intenso ocorre quando o meteoroide não consegue mais suportar a pressão dinâmica da atmosfera e se fragmenta violentamente. Nesse momento, a energia cinética acumulada é liberada em questão de instantes, produzindo um clarão que pode rivalizar até com o brilho da lua cheia. Em alguns casos, esses eventos podem causar até ondas de choque que são audíveis da superfície, conhecidas até como sonic boom. No entanto, esse não foi o caso da vez, mas ainda assim o fenômeno foi impressionante e meio que iluminou o céu por alguns instantes. Vamos ver. Mais precisamente na noite do dia 11 de setembro de 2025, às 22 horas e 41 minutos, o céu do Nordeste pareceu iluminado por um instante. Nas cidades entre Pernambuco, Paraíba e Ceará, pessoas que voltavam para casa olhavam para o alto por acaso
e simplesmente presenciaram um clarão, um meteoro explosivo ou bólido que queimou no limiar da atmosfera antes de terminar em uma breve explosão luminosa. O fenômeno chamou a atenção pelo brilho intenso, visível a grandes distâncias, e pela curta duração típica desses eventos do tipo. Diversos registros em vídeo e relatos de testemunhas permitiram aos astrônomos confirmar a ocorrência e iniciar análises sobre a altitude e a trajetória do objeto. O meteoro explosivo, também chamado de bólido, ocorre quando o meteoroide atravessa a atmosfera em alta velocidade e não resiste às forças de pressão dinâmica. Quando a resistência do ar supera a coesão do objeto, ele se fragmenta violentamente, liberando grande quantidade de energia em forma de luz e calor. Esse foi o caso do evento recente no Nordeste, que resultou em um clarão visível por alguns momentos. As câmeras mostram como o fenômeno simplesmente foi incrível, incluindo os tons esverdeados e azulados do evento. Esse comportamento é explicado pela interação do plasma gerado por diferentes gases da atmosfera, como oxigênio e nitrogênio, além da velocidade de entrada do meteoro. A composição do objeto até pode contribuir, mas em bem menos escala. As estimativas sempre colocam as explosões desse tipo de fenômeno em altitudes bastante grandes, que podem variar de 30 até 90 km. Esse é o intervalo comum para bólidos de médio porte, onde a densidade atmosférica é suficiente para gerar o aquecimento intenso e levar o corpo celeste à fragmentação. Essa fragmentação ocorre de forma abrupta, aumentando a área de contato entre as rochas, fazendo com que o brilho aumente repentinamente e cause o meteoro explosivo. A velocidade de entrada não é bem conhecida ainda, mas com base em eventos semelhantes, pode ter variado entre 15 e 25 km por segundo. Nesse intervalo, um objeto pode percorrer centenas de quilômetros em poucos segundos, o que explica a impressão de um rápido risco intenso no céu. Essa velocidade também implica em uma enorme quantidade de energia cinética liberada no momento da fragmentação. O clarão observado em diferentes estados indica que o objeto tinha porte suficiente para produzir luminosidade em grande escala. E claro, do ponto de vista científico, eventos como esse são importantes porque fornecem dados sobre a população de pequenos corpos que cruzam a órbita da Terra. Cada registro, quando analisado com múltiplas câmeras, como foi esse caso, permite calcular a trajetória aproximada do objeto antes da colisão, ajudando a identificar se ele tinha origem no cinturão de asteroides, em um cometa ou quem sabe até de um asteroide maior. Embora relativamente raros, meteoros explosivos desse porte são registrados todos os anos em diferentes partes do planeta. No caso específico do Nordeste brasileiro, a observação simultânea em 3 estados aumenta o valor científico e observacional do evento, já que amplia a base de dados para cálculos de trajetória e altitude. Bom, esse evento do dia 11 de setembro pode parecer simples, mas entra para o hall de eventos incríveis que tivemos nesse ano de 2025. O mais legal de tudo é que ocorreu bem aqui acima do território brasileiro. Pessoal, se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam de deixar o like aqui, que é muito importante. E se você não está inscrito aqui no canal ainda, convido você a apertar o botão inscrever-se aí embaixo. Até a próxima!